de Educação Física, iremos abordar a unidade temática de Jogos de Invasão com a modalidade de basquetebol. Dentro desses aspectos, estudaremos a história, tanto mundial quanto no Brasil, algumas curiosidades, introdução de regras e o envolvimento desse jogo para nossas capacidades físicas. Espero que seja de bom proveito para vocês. Quando o basquete surgiu e como? O basquete ele já é bem velhinho. Ele surgiu em 1891 e não foi um esporte aleatório. Ele não surgiu do nada. Foi o diretor da Associação Cristã de Moços de Springfield que ele buscava um esporte para ser praticado em um local fechado durante o inverno. E tinha mais, né? Ele queria atrair um grande número de alunos e tornar um esporte menos violento que o futebol americano, que era o que já existia na época. Então, ele encomendou, né, para um professor da associação que criasse esse esporte. E contanto que esse esporte fosse atraente, dinâmico, para poder alcançar esse número X de participantes. Onde surgiu o basquete? Como eu já havia falado, o basquete ele surgiu através dessa iniciativa de criar um novo esporte do diretor da Associação Cristã de Moços em Springfield, Massachusetts, nos Estados Unidos. Ele encomendou o esporte a um professor associado, que é exatamente esse professor que aparece na imagem. Quem foi este que criou? James Naismith, que foi o responsável. Ele estudou as ideias, a pedido do diretor. Ele, pensou em todas as possibilidades e a sua origem, ele era canadense e ele lecionava em Springfield. Curiosamente, seu falecimento foi em 28 de novembro de 1939. Ao lado na imagem mostra o James Naismith nos achados do Google, com a primeira cesta, que não era vazada, era uma cesta de pêssego, e a bola de futebol, que foi a primeira bola utilizada para o jogo de basquete. Como o James Naismith criou esse esporte? Ele coletou as informações do diretor. Ele tinha que criar um esporte coletivo. Supria-se que seria um esporte com bola, tinha que ser atraente e facilmente adaptável. Muito provavelmente, a ideia já era de se jogar em um local fechado. E, no caso, tinha que ser um exercício completo e que, por cima de tudo, não fosse violento. Tanto é que as regras do basquete, elas são todas voltadas para a não violência, para evitar o contato muito próximo. Antes, por exemplo, não podia se quicar, driblar a bola, exatamente para que a bola fosse passada de um jogador para o outro, sem que eles ficassem disputando a bola no drible. A imagem ao lado mostra para vocês um dos primeiros jogos de basquete, a equipe feminina, o local, a cesta, por exemplo, era colada com a parede e a bola, como eu já havia falado, era a bola de futebol. Existem as 13 regras originais do basquete, que no caso elas foram afixadas no local da associação, e essas 13 regras elas prevaleceram por um bom tempo. Naismith escreveu as regras desse novo esporte, fixou nesse quadro de avisos para que todos pudessem ver. E essas regras foram utilizadas por 50 anos até serem atualizados. E como eu já havia falado, o drible, o quicar, não era permitido, nas regras originais, que são essas 13, para exatamente não ter esse contato violento entre um atleta e outro. E outra curiosidade interessante
é que essas regras, né, redigidas por ele, foram leiloadas por mais de 4 milhões em 2010. Como o Naismith entendeu que o esporte coletivo e que tinha que ser um esporte com bola, ele resolveu primeiramente utilizar a bola de futebol, que já era, né, no caso, num tamanho maior, e no caso ela impediria que ficasse por muito tempo, né, com posse dela. A primeira cesta de basquete, como eu já havia ressaltado com vocês, é a cesta de pêssego, de coletar pêssego. Ela não era vazada o fundo, ela foi afixada. E cada vez que se acertava uma bola, uma pessoa de fora tinha que pegar uma escada para retirar a bola do cesto. A primeira partida de basquete, ela ocorreu em 21 de dezembro de 1891. Cada equipe tinha, na época, 9 jogadores e a partida foi disputada em 2 tempos de 15 minutos. Aí eu já deixo o primeiro desafio para vocês comentarem aqui, me dizerem quanto atualmente são os números de jogadores e quanto dura a partida de basquete na atualidade. O placar final dessa partida foi 1-0, para vocês terem uma noção. Hoje os números são altíssimos da pontuação. E o único ponto da partida foi marcado por William Chase. Não tem aspectos históricos desse rapaz. O que mais se encontrou em um artigo de confiança foi essa imagem que está ao lado, inclusive não se tem total segurança. Outra curiosidade para vocês é, né, um relato de James Naismith, um relatório dele em relação ao jogo em si, a sua criação. Ele colocou, fala de James Naismith: quando o Sr. Stubbs trouxe as cestas de pêssego para o ginásio, eu as peguei e as fixei a 3 metros do solo, uma em cada lado da quadra. Eu coloquei as 13 regras no quadro de avisos, segurei uma bola de futebol e aguardei a chegada da turma. Eles não ficaram muito animados, mas seguiram minhas orientações. Coloquei a bola em jogo e tentei manter as regras. A maioria das faltas foram por correr com a bola. Foi o início do primeiro jogo de basquetebol. A imagem também ao lado é representativa. Algumas curiosidades, né, para vocês a respeito da história do basquete. Após uma cesta, o jogo era reiniciado no meio da quadra. Deixo outro desafio para vocês. Como é iniciado o jogo hoje em dia? James Naismith está no Hall da Fama, né, do basquetebol, e ele tinha, né, uma filosofia que o basquete não era para ser treinado, apenas para ser jogado. A respeito do basquete nos Jogos Olímpicos, em 1904 o basquetebol participou, né, dos Jogos Olímpicos como esporte de demonstração, não era competitivo ainda, ou seja, não valia medalha, não tinha classificação. Em 1936, o basquetebol era oficialmente um esporte olímpico nos Jogos de Berlim. James Naismith foi levado a Berlim, lançou a bola no início do primeiro jogo e participou também da cerimônia de entrega de medalhas. Vou falar para vocês agora um pouco a respeito da história do basquete no Brasil. Em 1986, o basquete chegou ao Brasil. O missionário americano August Shaw trouxe o basquete para Mackenzie College, que era em São Paulo. Até então ficou mais fundido ali. Oscar Thompson trouxe o basquete para a Escola Normal da Praça e o basquete também começou a ser praticado pela Associação Cristã de Moços do Brasil. Já em 1912, no Rio de Janeiro, foi disputada a primeira partida oficial de basquete no Brasil. Se vocês podem observar, demorou um pouco. Ela chegou em São Paulo, mas até ter uma disputa oficial demorou.
Em 1915, no ginásio da Rua de Quintanda, no Rio de Janeiro, foi onde ocorreu o primeiro torneio de basquete no Brasil. Em 1922, foi convocada a primeira seleção brasileira de basquetebol para um torneio com as seleções de Uruguai e da Argentina. Em 1925, foi fundada a Federação Paulista da Bola ao Cesto. Imagem ao lado, nós temos a seleção histórica de basquete do Brasil, na qual nós podemos contar com nomes como a Hortência, que é consagrada no basquete mundial. E agora vou lançar para vocês alguns desafios para interação em relação à nossa aula. Algumas perguntas do aspecto histórico, para vocês dizerem quem criou o basquetebol, quais eram os primeiros instrumentos utilizados, em qual ano foi criado e aonde. Quero também que vocês relatem sobre alguns questionamentos desses desafios que eu fiz ao decorrer do vídeo e que também possam estar comentando as curiosidades que vocês tiveram em relação à história do basquetebol. Nos vemos nas próximas aulas.